O voto do ministro André Mendonça talvez seja o mais importante de todos os ministros que vão votar nas ADIs 2110 e 2111. E você vai entender a importância do voto de André Mendonça neste vídeo. Preste muita atenção, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Por quê? No caminho para a vitória da revisão da vida toda, no recurso extraordinário, nós temos uma pedra. Né? E a pedra é justamente o julgamento das ADIs 2110 e 2111. E você vai entender a relevância agora, pessoal. Olha só. No fatídico 21 de março de 2024, né, nós tivemos o julgamento das ADIs 2110 e 2111. E vocês estão vendo aqui, né, que na forçação do Luiz Roberto Barroso em relação à cogência, né, do artigo 3º, ficaram vencidos, né, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Ou seja, 4 ministros foram vencidos. Nós sabemos que Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia jamais vão alterar o conteúdo, certo? Dos seus votos. E o ministro André Mendonça, ele se posicionou, né, vocês acompanharam, eu fiz a transmissão aqui ao vivo do julgamento no dia 21 de março, que ele não concordou em utilizar as ADIs como substituto do julgamento do recurso extraordinário. Então ele se manteve firme. E ele falou claramente, olha, aqui não é o momento da gente julgar revisão da vida toda. Né? Quando nós estivermos julgando o recurso extraordinário, eu irei me manifestar. Então nós tivemos 7 votos, né, a favor dessa cogência, né, porque o Barroso pressionou os demais ministros, que acabaram ali se juntando a ele, e nós tivemos 4 votos que permaneceram ali firmes. E pessoal, um detalhezinho. O Nunes Marques, né, ele foi pressionado no início do julgamento, ele não se manifestou. No final, a gente não sabe ainda se ele fez isso de caso pensado ou não, mas quando ele se perfilou ao entendimento de Luiz Roberto Barroso, ele manteve a relatoria das ADIs 2110 e 2111. Se ele tivesse sido vencido, né, pelo voto de Barroso, ele perderia a relatoria. Então a gente ainda vai precisar, né, analisar, justamente no momento do Nunes Marques dar o seu voto nas ADIs 2110 e 2111, né, se isso foi uma estratégia dele, Nunes Marques, né, para ficar com a relatoria ou não, né, se ele realmente pensa como o Luiz Roberto Barroso. Mas fato é que eu tenho gravado aqui vídeos falando sobre o bloco mínimo, né, de 8 votos, porque nós temos ali, na lei das ADIs, né, a exigência de, para a modulação, né, para que a modulação aconteça, no mínimo 8 votos. Se nós permanecermos com esta configuração, né, o Alexandre de Moraes, sem abrir mão da sua convicção, da mesma forma a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin, pessoal, esse trio aí eu tenho certeza, né, que eles não vão surpreender no momento do julgamento dos embargos, né, opostos pela CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, eles de forma alguma vão mudar. E a expectativa é que André Mendonça, por ele ter se mantido firme, né, pelas palavras que ele proferiu ali no julgamento, ele também não mude o seu voto. Ou seja, jamais nós atingiremos ali, né, o bloco mínimo de 8 votos. Por quê? Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Cristiano Zanin, o próprio Barroso, a gente já sabe, né, que praticamente é causa perdida. Né, seria uma surpresa, né, se algum deles mudasse o seu posicionamento, né, e alterasse o seu voto. O Luiz Fux, né, ele é contrário à questão da revisão da vida toda, certo? Mas vamos ver no julgamento dos embargos de declaração se ele vai manter a postura, né? Por uma coisa é você votar positivamente em relação à cogência ali do artigo 3º. Outra coisa é você participar de uma modulação que prejudique os aposentados, certo? Uma modulação que somente deveria acontecer no recurso extraordinário. Então vamos ver também qual vai ser a postura do Fux. Mas fato é que o voto do André Mendonça, que originalmente, né, também não é favorável à revisão da vida toda, eu acho, né, que ele vai ser decisivo.
certo? Porque apesar de André Mendonça ser contrário à tese da revisão da vida toda, juridicamente, né, ele foi honesto. Né? Isso é bom senso. Isso é integridade jurídica e intelectual. Ele falou que nas ADIs, né, não é o momento de você julgar a revisão da vida toda. Então, foi um ponto muito positivo. E caso ele mantenha essa postura, aí sim nós não teremos uma modulação negativa nas ADIs 2110 e 2111, e aí a gente vai poder retomar o curso do recurso extraordinário que julga propriamente, né, a revisão da vida toda. E aí é uma outra conversa. Então, talvez o voto do André Mendonça, de todos, seja o mais importante. O STF, por enquanto, né, está de férias. Nenhuma movimentação relevante está acontecendo nos processos, mas, a partir de agosto, qualquer dia vai ser dia para a pauta, né, o retorno do julgamento das ADIs 2110 e 2111 e, posteriormente, o julgamento do recurso extraordinário da revisão da vida toda. Então, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, nós teremos que fazer uma corrente, né, positiva para que o André Mendonça, ele, pessoal, basta que ele não mude o seu entendimento. E aí nós não teremos, de maneira alguma, eles podem arquitetar o que for. O Gilmar Mendes, junto com o Barroso, né, com o Zanin, o próprio Flávio Dino, eles podem pensar no que for para o julgamento das ADIs, que eles não terão o número mínimo de votos, né, que são 8 votos. Isso daí é regimento interno, temos a lei das ADIs, eles não podem passar por cima deste bloco de 8 votos, certo? E aí, com essa pedra no caminho resolvida, né, e pessoal, o ideal, inclusive, é que no julgamento dos embargos, certo? Das ADIs 2110 e 2111, o STF module, certo? Já deixando claro que o que foi decidido ali tem efeitos prospectivos. Essa é a minha expectativa. Eu espero uma conclusão de julgamento nas ADIs 2110 e 2111, né, em que o STF escreva expressamente isso. Aí é o primeiro passo para a gente salvar. Olha, resultado final do julgamento das ADIs 2110 e 2111 vale ou de 21 de março de 2024 para frente, que foi o dia do julgamento, ou então do dia 5 de abril de 2024, que foi a datinha de publicação da ata de julgamento. E eu ainda acho que vai ser do dia 5 de abril de 2024 para frente, certo? Então a gente resolve a primeira etapa e aí nós ficamos livres para discutirmos ali os efeitos financeiros da revisão da vida toda lá no recurso extraordinário. Que aí já é uma outra conversa que a gente vai aprofundar aqui. Eu tenho visto aí manifestações, comentários, vídeos sobre uma possível volta ali do voto do Cristiano Zanin, com aquela pataquada toda de anular tudo e mandar para o STJ. E eu vou aqui manifestar a minha opinião. E é claro que eu vou também querer saber a sua. Então, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, escreve aí para mim, você entendeu o papel fundamental que o ministro André Mendonça poderá exercer? Porque, pessoal, assim, se ele muda o voto dele, né, se ele passa para o bloco lá do Luiz Alberto Barroso, Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, aí ficaria muito difícil, né, porque eles poderiam ter 8 votos. E aí, combinando ali, né, que, olha, vamos retroagir os efeitos para prejudicar todas as ações. Com 8 votos, eles conseguiriam isso, certo? Então, na minha visão, eu acho que o voto mais importante dentro das ADIs 2110 e 2111 é justamente o voto do ministro André Mendonça. É o voto que vai permitir a continuidade da revisão da vida toda, caminhando para a vitória final. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo que o voto do André Mendonça é o que vai decidir? Ele vai desempenhar um papel fundamental para todos que estão aguardando o julgamento definitivo do tema 1102. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Já deixe seu like, compartilhe este vídeo, porque aqui nós vamos analisar todos os votos de todos os ministros e o que pode acontecer quando finalmente o STF pautar o julgamento definitivo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!